Muito bem, companheiros e companheiras, cá estamos nós aqui mais uma vez reunidos para celebrarmos juntos mais uma videoaula, agora sobre processo de execução e controle. Estamos abordando as 4 funções administrativas, já falamos da função planejamento, já falamos da função de direção, já falamos também da função organização, agora vamos falar um pouco sobre a função controle. Vamos então aos nossos objetivos para essa conversa de hoje, tá bem? Muito bem. O que é que pretendemos com essa videoaula? Vamos tentar explicar um pouquinho uma relação entre o processo de controle e os demais processos, as demais funções administrativas, o planejar, organizar e o dirigir. Vamos tentar definir o controle e a sua execução, a sua implementação propriamente dita, além de estabelecer relação entre o controle e a avaliação de desempenho, que é um ponto importante no que diz respeito ao controle das pessoas dentro do espaço organizacional. Iniciamos então definindo a palavra, finalizamos então para definir o que seria autocontrole e explicar a importância desse conceito para a administração. Pois bem, dito isto, vamos iniciar os trabalhos falando dessas relações entre o controle e as demais funções administrativas. Deixe-me pegar a minha canetinha por aqui para facilitar os destaques. E percebemos, como já dissemos anteriormente, que tudo vai começar no processo de planejamento. Maravilha, vou planejar, informar quais são os meus objetivos, quais são os recursos que eu tenho à disposição, e lá no planejamento já vou destacar quais serão as estratégias de controle que irei utilizar para verificar, para mensurar, para monitorar, saber se o que eu planejei funcionou ou não funcionou. Depois do processo de planejamento, onde são estabelecidos os objetivos, é importante também destacar o processo de organização. Esse processo de organização é onde se define a estrutura formal da empresa, da instituição, ou seja, a sua divisão do trabalho em unidades organizacionais ou em cargos dentro do seu organograma. Depois, temos a execução das tarefas propriamente ditas. Depois de tudo planejado, de definido o trabalho, eu vou implementar aquilo que foi planejado. Maravilha, implementado. Ao executar, ao implementar aquilo que foi planejado, eu vou oferecer para os meus usuários ou para os meus clientes produtos ou serviços, dependendo do tipo de organização que eu sou, do tipo de organização que eu represento. Então, o que eu entrego para a sociedade ou para os meus clientes são produtos ou serviços. Muito bem. Esses produtos ou serviços, eles passam por alguns processos de controle. Por falar nisso, um ponto importante sobre esses produtos ou serviços, que é válido destacar, a gente vai falar no quadro mais adiante, é a questão das informações. Depois é importante buscar informações sobre esses produtos ou serviços, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Pois bem, quais são então os processos de controle que podem existir dentro de uma organização? Primeiramente, um processo de controle, ele parte da, digamos, comparação dos resultados que eu obtive agora com os resultados que eu obtive em outro momento. Então, a organização ela pode estabelecer uma comparação com ela mesma ao longo de uma série histórica, ou eu posso também comparar os meus resultados com outras organizações semelhantes à minha. Isso me dá um processo de controle, uma estratégia de verificação. Então, o processo de controle passa por comparar resultados, por comparar desempenho, objetivos, seja com a própria organização ou com outro concorrente ou outra organização similar. O processo de controle ele também deve averiguar os riscos e oportunidades que a organização tem. Então, toda organização vai passar ou vai necessitar de riscos e oportunidades nas suas estratégias e o controle vai fazer aquela velha e boa avaliação custo-benefício.
em relação ao risco que se tem de tomar uma decisão e qual seria o retorno que aquela decisão poderia trazer para a organização. Se o risco for alto e o retorno, a possibilidade de retorno não for tanto assim, não vale a pena a organização tomar aquele tipo de decisão. Então, estamos falando de uma avaliação custo-benefício, que também é um processo de controle dentro da organização. Um outro processo de controle, e aí relaciona-se com esses dois últimos itens que eu apresento agora para vocês, pode averiguar a necessidade de modificar os objetivos organizacionais. Ora, os meus objetivos lá no planejamento, eles podem ter sido superestimados. Eu coloquei um objetivo alto demais, muito difícil de alcançar. Ou o meu objetivo também pode ter sido subestimado. Eu coloquei um objetivo que rapidamente foi alcançado pela organização. Então, o processo de controle, as medições, as verificações, o monitoramento, ele vai dar um retorno e dizer se há necessidade ou não de mudar os objetivos que foram traçados pela organização. Assim sendo, os processos de controle buscam, por fim, apenas garantir o alcance do objetivo que foi estabelecido lá no processo de planejamento. Esse é o ponto base de um processo de controle. Na sequência, podemos comentar ou dizer que o objetivo é o critério para o controle na avaliação de suas atividades. Então, temos aí de novo essa relação, ou merece destaque essa relação entre o planejamento e o controle. Nós temos aqui o início das atividades do lado esquerdo, onde se esperava chegar o objetivo futuro que foi traçado e onde, de fato, a organização está naquele momento, o que pode sugerir ou não a necessidade de mudança daqueles tais objetivos que eu falei agora há pouco. Em relação aos níveis de controle, eles estão naqueles mesmos 3 níveis lá do processo de planejamento, se a gente considerar a pirâmide hierárquica como uma estratégia de mostrar a hierarquia e os níveis que existem dentro da organização. Então, teremos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional nessa pirâmide. Se temos esses 3 níveis de planejamento, também teremos esses 3 níveis de controle. Então, exemplos de controle estratégico seriam o grau de realização da missão da organização, ou os macro-objetivos, os objetivos de longo prazo, a adequação dos planos estratégicos ao ambiente externo, a verificação do desempenho global da organização, concorrência ou outros fatores externos, além da eficiência dos recursos numa perspectiva macro, considerando a organização como um todo. Já o controle de nível tático ou de nível funcional, ele vai medir ou mensurar a quantidade e a qualidade dos produtos ou serviços que a organização oferece, a taxa de desempenho de RH, das pessoas que trabalham naquela organização, a eficiência do esforço promocional, no caso do marketing ou da comunicação, desempenho dos fornecedores, também no nível funcional, porque envolve áreas específicas da organização. Então, quando falamos de controle de áreas funcionais, estamos falando de controle que ocorre em determinadas áreas, em determinados setores da organização. Já o controle operacional tem a ver com o rendimento das atividades, são aqueles controles que se aplicam de maneira mais corriqueira dentro da organização, no seu funcionamento do dia a dia. Consumo dos recursos, como por exemplo garrafão de água, se a organização assim oferecer, ou seja, trata da eficiência dos recursos no nível micro da organização. E os sistemas de controle, eles vão apresentar alguns componentes. Lembra que eu falava agora há pouco do feedback? Pois vamos apresentá-lo agora. Obviamente, como todo sistema de controle, nós começamos nos dados dos objetivos que foram estabelecidos lá no planejamento. Esses objetivos podem levar em conta padrões estabelecidos previamente.
para serem alcançados. A partir desses padrões de desempenho, ocorre um processo de execução das atividades, colocar em prática aquela atividade. Os padrões estabelecidos, eles vão servir como comparação com o que já foi feito antes ou com outras organizações e verificar o que de fato foi alcançado e o que não foi alcançado. Um outro ponto que o processo de execução ele vai realizar atividades, obviamente, colocar em prática e gerar resultados para a organização. Oh, muito bem. Esses resultados o que serão comparados, o que será comparado com os padrões estabelecidos previamente. Então, eu tenho padrões de desempenho e eu tenho os meus resultados nesse momento. Esses dois itens serão alvo de comparação para saber se a organização melhorou ou piorou em relação àqueles padrões estabelecidos anteriormente. Como eu disse, esses padrões são muito utilizados ou comumente utilizados em relação a uma série histórica anterior da organização. Então, no mesmo período do ano passado, no primeiro trimestre do ano passado, no segundo trimestre do ano passado, e aí é feita a comparação com esses padrões, com esses resultados anteriores. Feito tudo isso, dessa comparação, acho que eu vou até mudar a cor da minha canetinha aqui para melhorar o destaque. Desta comparação que é feita, surge então o feedback, famoso feedback. Mas o que seria o feedback? O feedback, nessa setinha pontilhada, que já estava toda coberta e agora eu coloquei uma setinha verde, esse feedback ele representa uma informação que retorna para a organização para que ela possa ajustar um novo planejamento. Então, o feedback é algo extremamente importante para a organização. Alguns chamam o feedback de retroalimentação, de retroação. Na maioria das vezes, são informações que voltam depois que o produto ou serviço ele é prestado para o usuário daquele serviço, para o cliente, e aquela informação retorna para a organização para que ela possa fazer os ajustes necessários ou verificar que está tudo correndo conforme o que foi planejado. Então, um ponto importante, uma figura importante de um sistema de controle é o feedback, a forma como as organizações buscam essa informação de quem está recebendo o seu produto ou serviço. Em relação aos momentos do controle, podemos dizer ou podemos falar de 3 momentos. Um controle prévio, que teria como exemplo auditorias de sistema da qualidade, talvez a mais conhecida seja as auditorias da série ISO 9000, especificamente da área de qualidade, no qual as organizações elas se preparam previamente para aquela auditoria conforme o manual que é divulgado pela ISO. Então, antes de receber a certificação, o selo de qualidade da ISO, a ISO disponibiliza para a organização uma série de procedimentos para os quais ela tem que se adequar antes de receber a visita dos auditores. Então, esse tipo de controle é considerado, pode ser classificado como um controle prévio. Também temos o controle de processo, que também pode ser chamado de monitoramento. Ele ocorre durante a execução da atividade. Exemplo desse tipo de controle é o controle estatístico. Está lá a linha de produção, um determinado produto sendo fabricado, é uma quantidade significativa, digamos assim, de produtos, não dá para testar um por um, mas estatisticamente faz-se uma amostragem dos produtos para averiguar a qualidade e saber se aquele lote tem ou não tem a qualidade desejada, a qualidade de especificação. Então, o controle estatístico é quando não se tem a possibilidade de testar todos os produtos que serão produzidos. E aí se faz por amostragem. E um terceiro tipo, ou um terceiro momento de se realizar o controle, é o controle posterior. Ou seja, é aquele que é feito depois que o serviço já foi prestado, que o produto já foi entregue. Este tipo de controle também chamamos de avaliação.
O controle de processo chamamos de monitoramento, o controle posterior chamamos de avaliação. Esse então é um controle, digamos, mais tradicional da qualidade. Como eu disse, ele vai ocorrer depois que o serviço já foi prestado, que o produto já foi consumido, digamos assim, por quem é usuário daquele tipo de produto, daquele tipo de serviço. Pois bem, agora vamos falar de... Oh, diminuí muito a minha janelinha aqui, deixa eu ficar maior. Uhum. Agora vamos falar de alguns pontos, algumas expectativas em relação a um sistema de controle. A um sistema de controle dos resultados, especificamente. Pois bem, o resultado obtido ele pode ficar igual ao esperado. Se o resultado fica igual ao esperado, significa que ele está igual ao objetivo que foi estabelecido lá no processo de planejamento. Se ele está igual ao esperado, uma recompensa pode ser apropriada para os funcionários. Opa, temos aí uma relação com o processo de direção, quando falávamos de motivação. Então, recompensar os indivíduos dentro da organização por terem alcançado o objetivo é um ponto importante para a motivação deles. Os resultados obtidos, de outra forma, podem ficar menor que o esperado. Ou seja, ficaram abaixo do objetivo estabelecido no planejamento. É necessária uma ação corretiva, obviamente. Agora, a se estudar qual seria essa ação corretiva. O resultado pode ter ficado abaixo do esperado porque o meu objetivo ele foi superestimado. Eu coloquei um objetivo alto demais que dificilmente seria alcançado pela organização. Então, a ação corretiva pode ser a redução do objetivo, é um ponto. Ou há de se verificar, se não for a questão de reduzir os objetivos, do porquê que os objetivos não foram alcançados. Um outro ponto, se os objetivos não foram alcançados, talvez é porque haja necessidade do emprego de mais recursos, seja recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos. Então, pode ser que o não alcance dos objetivos sugira a necessidade de se investir mais recursos por parte da organização. Por fim, o resultado pode ter ficado acima do esperado, ou seja, maior que o objetivo organizacional. Se isso acontece, também estimula-se o pagamento ou a realização de recompensas para com os funcionários. É possível analisar também se não é o caso de aumentar um pouco os objetivos, as metas iniciais da organização, já que ele foi superado, digamos assim, pode ser o caso de aumentar um pouquinho os objetivos da próxima vez. É importante diferenciar, antes da gente comentar sobre planejamento e controle, diferenciar metas de objetivos, já que eu citei metas agora. Os objetivos, sempre iniciando com o verbo no infinitivo, eles são redigidos de forma qualitativa ou de forma genérica. Já as metas, elas são passíveis de mensuração. Toda meta, ela deve ser passível de quantificação, de mensuração, seja em percentuais, em anos, em reais, é uma observação importante. Pois bem, de tudo que foi dito até então, podemos depreender uma forte relação entre o processo de planejamento e o processo de controle. O tempo todo estamos dizendo que o controle vai verificar se os objetivos estabelecidos lá no planejamento foram alcançados ou não. Ao mesmo tempo, lá no planejamento, dissemos que o planejamento já cita quais são os meios de controle que podem ser utilizados pela organização. Então, temos essa relação, esse fechamento de ciclo entre o processo de planejamento, a função planejamento e a função controle dentro das organizações. Agora vamos para algumas características de um sistema de controle eficaz. A primeira delas seria foco nos pontos estratégicos. Atenção àquelas atividades de transformação,
Daqui a pouco vamos falar da exceção. Aquilo que é exceção é o alvo do controle. Atenção aos elementos mais significativos das operações, aqueles que podem gerar maior impacto numa linha de produção, por exemplo. Uma outra característica importante para um sistema de controle é a precisão, isto é, temos que considerar que a tomada de decisão depende de informações precisas. Quanto mais preciso for o feedback dado pelo controle, melhor. A rapidez, uma outra característica importante para um sistema de controle. Disponibilizar as informações para os gestores o mais rápido possível. A objetividade é um outro ponto. Tem que ser prático, rápido e divertido nas informações que são disponibilizadas. Nada de coloque o flácido para calentar bovino. Nada de conversa mole para boi dormir. É prestar as informações e vamos embora. Uma outra característica para esse sistema de controle é a economia. Os benefícios a serem gerados pelo sistema de controle não podem ser menores que os seus custos. Aliás, devem ser maiores. Não pode. Deixa eu fazer a correção. Os benefícios devem ser maiores que os custos. Ou seja, um sistema de controle, ele não pode ser mais caro que aquilo que ele visa economizar, já que estamos falando da característica da economia. Então, se um sistema de controle para uma organização ele é muito caro para evitar perdas pequenas, então a organização está perdendo mais dinheiro. Não vale a pena investir num sistema de controle que seja mais caro do que aquela economia que ele poderia perfazer e trazer para a organização, obviamente. Uma outra característica importante é a aceitação. Isso é algo a se destacar. Ninguém gosta de ser controlado ou de saber que está sendo controlado. Então, por vezes, os sistemas de controle dentro das organizações, eles sofrem resistência das pessoas, dos funcionários. E talvez uma estratégia boa ou adequada para isto, para reduzir essa resistência, é trabalhar melhor a comunicação. Comunicação lá do processo de direção, né? Isso mesmo. Trabalhar melhor a comunicação para fazer com que as pessoas aceitem de forma mais branda os sistemas de controles que são implementados. ênfase na exceção, eu falei lá no início, apenas os desvios daquilo que foi planejado é que devem merecer atenção. E agora chegamos, já para finalizar os nossos trabalhos, nos aspectos comportamentais do sistema de controle. Então, temos tipos de controle sobre pessoas. Um deles é o controle formal, aquele que é exercido burocraticamente pelas organizações, instalar as normas e os regulamentos de como as pessoas devem se comportar dentro da organização. Mas existe também, existe também o controle social, isto é, o controle que é feito pelo grupo do qual o indivíduo está inserido. É uma perspectiva informal dentro da organização, mas que também molda o comportamento do indivíduo. Está chegando agora na organização, tem aquele grupo de funcionários que já trabalham lá há um certo tempo, então a pressão exercida por aquele grupo de funcionários que já trabalha há mais tempo na organização em cima de quem está chegando agora é uma espécie de controle social que existe. Ainda existe também o controle técnico, que é a pressão do próprio trabalho que o sujeito realiza. Dependendo das suas atividades, o próprio trabalho pressiona o sujeito a apresentar determinados tipos de comportamento, principalmente se a gente avaliar na área de segurança pública. Falávamos agora há pouco de resistência aos sistemas de controle. Por que essa resistência acontece? Porque existe o sentimento de perda da liberdade dentro do espaço organizacional. Já citei para vocês, provavelmente, um caso de uma organização que resolveu implementar um relógio de ponto com cartão eletrônico e que mensalmente esse relógio de ponto ele era danificado. As pessoas inseriam lá nesse relógio cartão telefônico e outras coisas que faziam com que
o relógio de ponto todo mês tivesse quebrado por algum motivo, ou seja, existia um boicote, uma sabotagem a esse relógio de ponto, porque as pessoas se sentiram podadas dentro do seu espaço organizacional. Essas sabotagens só deixaram de ocorrer quando a organização colocou uma câmera mirando de frente para o relógio de ponto. Então, depois que a organização fez isso, ninguém mais se enganou e foi colocar cartão telefônico ou algum outro tipo de coisa lá no relógio de ponto. Então, apenas para exemplificar como a resistência pode ocorrer a possíveis sistemas de controle dentro da organização. Olhe que daqui a pouco, igual ao filme Tempos Modernos, estou vendo a hora as organizações colocarem uma câmera dentro do banheiro, né, para ver o que é que os funcionários estão fazendo lá dentro. Avaliação de desempenho é um outro ponto importante quando se fala de controle dentro das organizações. Talvez a literatura, o que ela apresente de mais moderno sobre a avaliação de desempenho em tempos atuais, seja a avaliação de desempenho 360 graus. Nessa avaliação de desempenho, ela pressupõe uma autoavaliação, então o funcionário vai se autoavaliar. Ele também é avaliado pelo chefe, obviamente, é a avaliação clássica. Ele é avaliado pelos pares, isto é, pelas pessoas que trabalham com ele. E ele ainda é avaliado pelos subordinados, se for o caso, se ele tiver subordinados. Então, no que diz respeito a avaliar o desempenho das pessoas dentro das organizações, talvez a proposta da avaliação de desempenho 360 graus seja o que há de mais moderno para se trabalhar dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. O que essa avaliação visa é basicamente fornecer um feedback, olha a palavrinha feedback aí, fornecer um feedback à equipe em relação ao desempenho que ela está tendo, a finalidade da existência daquelas pessoas, daquele setor de trabalho. E, finalmente, para falar do autocontrole, a técnica de controle das pessoas mais alinhadas, sim, como o professor Jássio e tal. Mas apenas para abordar essa questão do autocontrole, o aspecto individual. Eu citei o aspecto social, digamos assim, que exerce controle dentro das organizações, mas também existe o controle individual, das pessoas se autocontrolarem dentro daquela organização da qual ela faz parte, para tentar fazer com que ela funcione da melhor forma possível. Então também existe um controle, uma espécie de fiscalização pessoal que eu exerço sobre minha pessoa em relação ao trabalho que eu desenvolvo, em relação aos comportamentos que eu possa apresentar dentro da organização onde eu trabalho, onde eu convivo, onde eu estudo. Pois bem, companheiros, esses eram os principais babados em relação ao processo de controle. Qualquer novidade a mais, eu posto outro vídeo para vocês. Por hoje era só, hein? Valeu, galera. Tchau, tchau.